Eu estava na fila do caixa do supermercado, com o carrinho pela metade e a mente em outra coisa, quando o celular tocou. Era uma terça-feira de setembro, dia comum, sem nada que anunciasse o que viria. Atendi sem nem olhar o nome na tela, porque estava segurando uma embalagem de macarrão com a outra mão e achei que era minha filha pedindo algo que tinha esquecido de colocar na lista. Não era. Era a mulher que alugava minha sala comercial há 3 anos. Ela falou com uma voz que eu reconheci imediatamente como a voz de alguém que está tentando ser educado enquanto está claramente incomodado. Disse que precisava falar comigo sobre uma situação que tinha acontecido naquela manhã. Que um homem tinha aparecido na frente da sala com uma caminhonete, tinha pedido para o zelador do condomínio abrir o acesso lateral, tinha dito que era sobrinho da proprietária e que ia instalar algumas prateleiras, porque o espaço ia mudar de função no mês seguinte. Larguei a embalagem de macarrão dentro do carrinho. Pedi para ela repetir. Ela repetiu. Fiquei parada no corredor do supermercado por uns 3 minutos depois que desliguei, com as pessoas passando ao meu redor, olhando para as frutas, empurrando carrinhos, vivendo terças-feiras normais enquanto eu tentava entender o que tinha acabado de ouvir. O zelador não tinha deixado o homem entrar, porque a inquilina estava lá e disse que não tinha recebido nenhum aviso de mudança. O homem foi embora, mas disse que voltaria. Disse que a decisão já estava tomada. Para entender o que aconteceu naquela terça-feira, preciso voltar um pouco, não muito, mas o suficiente para que as coisas façam sentido. Eu tenho 40 anos, sou enfermeira, coordeno uma equipe num hospital particular da cidade há quase 8 anos. Tenho uma filha de 12, que é séria demais para a própria idade e que vai ser advogada ou engenheira, dependendo do humor dela no dia. Estou casada há 10 anos com um homem que tem muitas qualidades e um ponto cego específico que levou anos para eu conseguir nomear direito, mas isso vem depois. A sala comercial da qual estou falando fica num condomínio misto no centro expandido da cidade, num daqueles prédios que tem apartamentos nos andares de cima e salas nos 3 primeiros. Tem 42 metros quadrados, uma janela boa para a rua, banheiro próprio e uma antessala pequena que serve de recepção. Eu comprei quando tinha 32 anos, um ano antes de me casar, com dinheiro que herdei do meu pai. Meu pai tinha morrido de infarto 2 anos antes. Deixou um apartamento pequeno que foi dividido entre mim e meu irmão mais novo. A parte que me coube eu não gastei, não viajei, não renovei guarda-roupa. Procurei um imóvel pequeno que pudesse gerar renda. Levei 4 meses para escolher aquela sala. Fechei o negócio sozinha, assinei a escritura sozinha, paguei à vista. Quando me casei, meu marido e eu conversamos sobre esse imóvel de forma clara. Ele entendeu que era meu, que vinha de uma herança do meu pai, que eu administrava e que a renda mensal era minha. Nunca entrou no regime de bens. Nunca houve discussão sobre isso, porque nunca precisou haver. A sala ficou alugada para uma psicóloga por 5 anos, depois para um consultório de fisioterapia por 2, e há 3 anos estava com a atual inquilina, que usava o espaço como ateliê de costura sob medida e atendia clientela agendada. Era uma mulher cuidadosa, que pagava pontualmente, que sempre avisava quando precisava de qualquer reparo e que tratava o espaço como se fosse dela no melhor sentido da expressão, ou seja, com zelo. O que eu não sabia era que minha sogra tinha desenvolvido uma opinião sobre aquela sala, e que essa opinião tinha ficado guardada por tempo suficiente para virar um plano. Saí do supermercado sem terminar as compras. Deixei o carrinho no corredor, pedi desculpas para a funcionária que olhou para mim com estranheza e fui para o carro. Sentei atrás do volante por alguns minutos antes de ligar o motor. Meu marido estava em reunião quando liguei. Ele atendeu no segundo toque com aquela voz comprimida de quem não pode falar alto. Disse que me ligaria em 20 minutos. Eu disse que esperava. Quando ele ligou de volta, eu contei o que a inquilina tinha me dito, palavra por palavra, sem adicionar comentário ou tom. Só os fatos. Do outro lado da linha, houve uma pausa, que durou 2 ou 3 segundos a mais do que deveria. Minha mãe falou alguma coisa do Marcinho semana passada. Ele disse devagar, como se estivesse montando as palavras na hora. Que ele estava pensando em abrir um negócio e que precisava de espaço. Não entrei em detalhes. Não entrou em detalhes. E você não me disse nada.
Ela não foi clara sobre o que estava pensando. Eu achei que era conversa de ideia. Ela mandou o homem com caminhonete e prateleiras. Não era ideia. Ele ficou quieto. Eu também fiquei, porque naquele momento não era raiva que eu estava sentindo. Era aquela mistura específica de clareza e cansaço que vem quando você entende que algo que estava confuso na sua cabeça por anos acabou de ganhar contorno definitivo. Disse que ia até a sala. Ele disse que sairia da reunião. Eu disse que não precisava. Ele disse que ia de qualquer jeito. Combinei de encontrá-lo no condomínio. Cheguei antes dele. O zelador, um homem de meia idade que eu conhecia de anos de idas e vindas àquele prédio, me recebeu com uma expressão de alívio discreto. Disse que o homem tinha ficado uns 40 minutos na calçada depois de ser barrado, tinha feito várias ligações, tinha dito que a situação estava resolvida e que era só esperar. A inquilina, que estava lá dentro com uma cliente, tinha ficado nervosa o suficiente para me ligar. Agradeci ao zelador. Subi para a sala. Minha inquilina estava sozinha quando entrei. A cliente tinha ido embora mais cedo, desconfortável com a movimentação na porta. Ela me recebeu com aquele tipo de expressão que as pessoas têm quando estão aliviadas de ver alguém tomar conta de uma situação que não é delas. Contou tudo de novo com mais detalhes. O homem tinha dito que era sobrinho da proprietária, que a tia tinha autorizado a mudança, que a sala estaria disponível porque o contrato dela não seria renovado. Não seria renovado. Eu olhei para ela e disse com calma que nada daquilo era verdade, que o contrato dela estava ativo, que a sala era minha e que nenhuma decisão sobre ela era tomada por ninguém, além de mim. Vi o alívio atravessar o rosto dela como uma onda. Meu marido chegou quando eu ainda estava lá. Entrou com aquela postura de quem vem resolver uma situação, mas não sabe ao certo o que vai encontrar. A inquilina nos deixou a sós. Foi arrumar o ateliê nos fundos. Ficamos em pé na antessala, eu e meu marido, com a luz da rua entrando pela janela. Sua mãe disse para o Marcinho que a sala estava disponível, eu disse. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Mas você sabia que ela estava pensando. Ele passou a mão na nuca. Eu pensei que fosse passar. Aquela resposta ficou no ar entre nós por alguns segundos. Eu não gritei, não chorei. Disse que ia resolver a situação e que depois a gente conversava em casa. Ele assentiu com aquela expressão de quem sabe que tem uma conta a pagar, mas não sabe ainda o tamanho. Perguntei ao zelador o nome e contato do homem que tinha aparecido. Ele tinha deixado um cartão, o nome era Marcinho mesmo, o sobrinho da minha sogra, filho de uma prima dela que morava em outra cidade. Tinha uns 28 anos pelo que eu deduzi do tom das ligações que ele fazia, a voz de alguém jovem demais para ter cometido um erro por conta própria. O erro não era dele. Liguei para ele naquela tarde. Fui direta e fui educada, as duas coisas ao mesmo tempo, que é a combinação que mais desestabiliza quem está esperando uma briga. Disse que havia um equívoco, que a sala estava alugada, que o contrato estava em vigor e que nenhuma informação que ele havia recebido correspondia à realidade do imóvel. Disse que entendia que ele não tinha intenção de causar problema, que a informação que recebeu estava errada. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que a tia tinha garantido que estava tudo certo. Eu disse que a tia não era proprietária do imóvel, eu era, e que qualquer decisão sobre aquela sala passava exclusivamente por mim. Ele não respondeu muito. Desligou depois de um certo seco. Voltei para casa com aquela quietude dentro de mim que eu reconheço há anos como sinal de que estou processando algo grande. Não é ansiedade. É o momento em que a cabeça está organizando o que os olhos acabaram de ver. Minha filha estava fazendo tarefa no quarto. Servi jantar. Conversamos sobre o dia dela, sobre uma prova de geografia que tinha ido bem, sobre uma amiga que tinha cortado o cabelo. Assuntos normais de uma terça-feira que tinha deixado de ser normal na fila do supermercado às 3 da tarde. Depois que ela foi dormir, meu marido e eu ficamos na cozinha. Ele tinha lavado a louça com aquele tipo de cuidado excessivo que as pessoas colocam nas tarefas domésticas quando estão adiando uma conversa. Quando não tinha mais louça para lavar, se virou. Eu devia ter te contado o que minha mãe falou, ele disse. Sam. Eu pensei que ela não fosse agir. Ela tem dessas ideias e às vezes elas ficam só na fala. Dessa vez ela não ficou na fala. Ela mandou o homem com caminhonete. Ele assentiu. Eu sei.
Fábio, eu preciso entender uma coisa. Usei o nome dele porque às vezes é preciso marcar o peso da frase com o nome. Quando você ouviu sua mãe falar do Marcinho e da sala, você passou pela sua cabeça que isso podia acontecer? Ele demorou para responder. Essa demora me disse tudo. Passou, ele disse. Mas eu escolhi não dar atenção porque sabia que se eu trouxesse para você, ia gerar conflito com ela, e eu queria acreditar que não ia chegar a isso. Eu fiquei em silêncio por um momento. O problema não é sua mãe ter tido uma ideia ruim, eu disse devagar. Pessoas têm ideias ruins o tempo todo. O problema é que você soube e não me disse, porque a sala é minha. Qualquer ameaça à sala é uma informação minha, não tua para segurar. Ele ficou olhando para a pia. Você está certa. Fui para o quarto depois disso. Não com raiva, com aquela necessidade de silêncio que às vezes é mais urgente do que qualquer conversa. Naquela noite, deitada com o teto escuro acima de mim, entendi uma coisa que ainda não tinha entendido completamente. Minha sogra não tinha agido por impulso. Ela sabia que minha inquilina tinha avisado, meses antes, que estava pensando em expandir o negócio para um espaço maior e que talvez não renovasse o contrato. Essa informação eu mesma tinha comentado em voz alta numa tarde de almoço de domingo, sem imaginar o que minha sogra fazia com o que ouvia. Ela tinha guardado aquilo, tinha esperado, tinha calculado o momento certo para apresentar o sobrinho como solução para um problema que ainda nem existia. Isso não era uma sogra agindo por ingenuidade. Era uma sogra que tinha desenvolvido o hábito de usar os recursos ao redor dela sem pedir permissão, porque durante muito tempo ninguém tinha dito claramente que precisava pedir. Na quinta-feira liguei para uma advogada que uma colega do hospital tinha me indicado alguns meses antes, numa conversa sobre outro assunto. Ela atendia em questões de direito imobiliário e tinha uma forma de falar que era precisa sem ser intimidante. Contei o que tinha acontecido. Ela fez algumas perguntas, ficou em silêncio enquanto eu respondia e depois disse: Você precisa de 2 documentos. Uma notificação formal ao terceiro, confirmando por escrito que o imóvel não está disponível e que qualquer comunicação futura deve passar exclusivamente pela proprietária. E uma carta registrada para quem comunicou ao terceiro, reconhecendo que agiu sem autorização. A carta vai ser para minha sogra, eu disse. Eu sei, ela disse, sem julgamento nenhum na voz. Quer que eu prepare? Quero. Eu sei que tem gente que vai achar que foi longe demais, que era família, que podia ter resolvido em conversa, que a carta registrada foi exagero. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém age de forma calculada, quando espera o momento certo, quando manda uma pessoa com caminhonete e prateleiras para o seu patrimônio sem te avisar, uma conversa de cozinha resolve? Uma conversa de cozinha deixa claro que não pode se repetir? Às vezes o papel diz o que a voz não consegue garantir. Não foi crueldade, foi clareza. E clareza é o que eu sei fazer. Na sexta-feira, minha cunhada me enviou uma mensagem. Era longa, do tipo que foi digitada, apagada e redigitada várias vezes antes de ser enviada. Dizia que eu tinha humilhado a família, que o Marcinho era um rapaz de bem tentando começar a vida, que eu tinha um espaço que ficava vazio entre contratos e poderia ter ajudado sem custo, que minha sogra só queria o bem do sobrinho, que casar com alguém era fazer parte de uma família e que ela esperava que eu reconsiderasse minha postura porque estava afetando todos. Li uma vez. Fui preparar o café da manhã de sábado. Respondi mais tarde com uma frase só. Obrigada por ter compartilhado. Ela mandou mais 3 mensagens. Eu não abri no mesmo dia. O que me incomodava não era a raiva dela. Raiva eu entendo. Raiva faz parte. O que me incomodava era o argumento por baixo. A ideia de que um imóvel comprado com herança do meu pai, administrado com o meu dinheiro, jamais compartilhado com ninguém, podia ser tratado como recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse beneficiar, que ter limites era egoísmo, que dizer não era falta de amor. Eu tinha passado 10 anos sendo presente naquela família. Presente nas festas, nos aniversários, nas internações, nas mudanças de casa, nos problemas de fim de mês que de vez em quando chegavam até mim por caminhos indiretos. Nunca contei, nunca cobrei, e o resultado disso não era gratidão acumulada.
Era uma expectativa crescente de que eu continuaria disponível porque sempre tinha estado. Esse era o padrão. E eu tinha alimentado esse padrão por tempo suficiente para ele se tornar invisível. No sábado de tarde, enquanto meu marido foi pessoalmente à casa da mãe dele para a conversa que tinha prometido ter, eu me encontrei com a advogada num café próximo ao escritório dela. Ela me entregou os documentos finalizados, explicou cada ponto, me disse o que esperar depois do envio. Era uma mulher objetiva, que não usava palavras desnecessárias e que no final da reunião disse uma coisa que ficou comigo. Você está protegendo o que é seu, isso não precisa de justificativa. Eu assinei o que precisava assinar. Quando meu marido voltou naquela noite, eu estava na varanda com minha filha, as duas olhando para a rua. Ele chegou com a expressão de quem atravessou um campo difícil e chegou do outro lado, mas não sem custo. Esperou minha filha ir para dentro. Então sentou na cadeira ao meu lado. Conversei com ela, ele disse. Como foi? Ela ficou na defensiva. Disse que só queria ajudar o Marcinho, que a sala fica vazia entre um contrato e outro de qualquer jeito, que não imaginou que você fosse reagir assim. O problema não é minha reação. O problema é a ação dela. Eu disse isso. Olhei para ele. E ela aceitou? Ela nunca aceita na hora. Mas ela ouviu. É diferente das outras vezes. Fiz uma pausa. Fábio, eu fui à advogada quinta-feira. Já está encaminhado. Ele ficou quieto por um momento. Não é para brigar, eu disse. É para que fique claro em documento que ninguém toma decisão sobre aquele imóvel a não ser eu. Porque o que aconteceu essa semana mostrou que não basta eu saber disso. Precisa estar escrito, precisa estar notificado. Ele assentiu devagar. Você fez certo. Aquelas 3 palavras custaram alguma coisa para ele dizer, e isso eu sei porque conheço esse homem há mais de 10 anos. Quando ele diz coisas que vão contra o conforto dele, a voz fica levemente mais baixa. Estava mais baixa. Os dias seguintes foram daquele jeito específico que só acontece quando 2 pessoas que se conhecem profundamente estão navegando algo ainda não totalmente resolvido. Não era briga, era temperatura. Minha filha percebeu, como crianças sempre percebem. Me perguntou se eu estava com dor de cabeça. Disse que não, que eu e o pai estávamos resolvendo uma coisa de adulto. Ela aceitou com a serenidade de quem aprendeu que algumas respostas chegam depois. Na quarta-feira seguinte, meu marido chegou do trabalho mais cedo do que de costume. Me encontrou na cozinha, ficou parado na entrada por um momento antes de falar. Preciso te dizer uma coisa. Deixei o que estava fazendo e me virei para ele. Eu sabia com mais detalhes do que te disse. Ele falou devagar, escolhendo cada palavra. Minha mãe não mencionou só que o Marcinho estava vindo. Ela me disse que estava pensando em resolver o espaço dele com a sua sala. Disse que ia falar com você. Eu não perguntei quando. Não perguntei como. Fingi para mim mesmo que ela ia fazer do jeito certo. Fiquei em silêncio. Quando o homem apareceu lá e você me ligou, eu já sabia o que tinha acontecido antes de você terminar de falar. Por isso fui com você. Não porque estava surpreso. Porque eu sabia que devia estar lá. Aquilo doeu. Não a informação, mas a lógica por baixo. A escolha de confiar na esperança de que a mãe fosse agir certo, em vez de me dar a informação que eu merecia ter. Era um padrão antigo nele. Crescido num ambiente onde proteger a mãe e proteger a família eram a mesma coisa, onde o conflito era o inimigo e o silêncio era a administração. Você podia ter me dito antes, eu disse. Podia. Não disse porque queria acreditar que ela ia resolver sozinha. Sei que não é justificativa. Não é, eu disse, mas é honesto. Fiquei olhando para ele por um momento. O que você vai fazer com isso agora? Ele respirou fundo. Ontem à noite eu fui à casa dela de novo. Sozinho, sem você, porque eu precisava ter essa conversa sem precisar te defender e ao mesmo tempo me defender. Disse que o que ela fez foi errado. Não inconveniente, errado. Que ela não tem autoridade sobre nenhum bem seu. Que da próxima vez que ela tomar uma decisão que te afeta sem falar com você diretamente, eu vou ser o primeiro a colocar o limite. Que isso não é negociável. Ela foi bem com isso? Ficou quieta por muito tempo. Depois disse que nunca quis criar problema, que não pensou que eu fosse reagir assim, que ela estava só tentando ajudar o sobrinho. E você disse o quê?
Disse que o problema não era a reação de ninguém, era que ela tomou uma decisão sobre algo que não é dela. E que se queria ajudar o Marcinho, podia ajudar com dinheiro, podia ajudar procurando espaço no mercado, podia ajudar de 100 maneiras que não envolvessem usar o que não é seu. Lá fora, minha filha estava no quintal. Dava para ouvir o barulho dela remexendo em alguma coisa, aquele som familiar e infantil completamente alheio ao que estava sendo dito naquela cozinha. Eu precisava que você tivesse feito isso antes, eu disse. Eu sei. E uma conversa não apaga o que ficou sem ser dito. Mas eu quero que você saiba que quando você me ligou naquela terça-feira e eu ouvi o que tinha acontecido, eu entendi que dessa vez não tinha como eu ficar no meio. E que ficar no meio era o que eu tinha feito por tempo demais. Eu olhei para ele. Não estava esperando aquilo. Não a admissão em si, que eu sabia que estava lá embaixo de alguma forma, estava esperando menos clareza. Ele tinha nomeado o padrão sem que eu precisasse construir o argumento inteiro sozinha. Isso, por alguma razão que é difícil de explicar racionalmente, pesou mais do que qualquer promessa. As semanas seguintes foram estranhas no sentido bom e no sentido difícil ao mesmo tempo. Minha sogra não me ligou diretamente. Minha cunhada ficou em silêncio depois das mensagens que não respondi. O Marcinho, pelo que soube mais tarde por caminhos indiretos, encontrou um espaço para alugar num coworking perto de onde morava. Levou menos de 3 semanas, o que prova que solução existia e sempre tinha existido. A notificação foi entregue, a carta registrada foi entregue. Não houve resposta imediata de nenhuma das duas, não precisava haver. Minha inquilina me ligou na semana seguinte para dizer que tinha renovado o contrato por mais 2 anos. Disse com uma calma que me pareceu mais do que profissional, me pareceu pessoal. Era o tipo de ligação que as pessoas fazem quando querem que você saiba que ficaram do seu lado mesmo sem precisar dizer em voz alta. Numa quinta-feira de outubro, minha sogra me enviou uma mensagem. Era curta, cuidadosa, do tipo que se escreve e apaga várias vezes antes de enviar a versão final. Dizia que sabia que tinha errado, que não foi sua intenção me desrespeitar, que agiu rápido demais sem pensar nas consequências, que esperava que com o tempo a gente conseguisse se falar bem de novo. Não era um pedido de desculpa completo. Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro, mas era real, no sentido de que ela tinha parado o suficiente para escrever e enviar. Respondi com cuidado. Disse que entendia, que também esperava isso, que algumas coisas se resolvem com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado. Não fingi que estava tudo bem, porque não estava. Esse tipo de coisa não se cura com uma mensagem, cura-se com o tempo e com o comportamento que vem depois. Mas alguma coisa havia se movido, e esse movimento era real. Numa tarde de sábado de novembro, fui sozinha até a sala. Levei o contrato renovado, uma pequena luminária que eu queria instalar na antessala e nada mais. Abri a porta com a minha chave, entrei, andei pelos 42 metros quadrados como eu faço de vez em quando, não para inspecionar, mas para lembrar. Aquele espaço era meu. Tinha sido meu antes de eu ser esposa, antes de eu ser mãe, antes de qualquer papel que os anos me deram depois. Era meu com a minha assinatura no registro de imóveis, com o dinheiro do meu pai que eu transformei em tijolos e janela e piso, com as minhas escolhas sobre quem entrava e quem não entrava naquelas portas. Nenhuma decisão sobre aquele lugar ia ser tomada por ninguém exceto eu. Isso não era egoísmo, não era frieza, era a diferença entre ter uma coisa e ser dona de uma coisa. Porque você pode ter muita coisa e nunca ser dona de nada se você aceita, mesmo que em silêncio, que outras pessoas têm autoridade implícita sobre o que é seu, que dizer não é dureza, que ter limite é falta de amor. Eu tinha aceitado isso por tempo demais, não porque era ingênua, mas porque havia um custo em não aceitar, e eu vinha pagando o preço menor durante anos, sem perceber que o preço maior estava sendo cobrado em outra moeda. O que eu aprendi com tudo isso não é novidade no papel, mas só se entende na prática quando bate em você de verdade. Disponibilidade que nasce do medo de desagradar não é generosidade, é evitação com o nome mais bonito. Quando você cede, porque o conflito custa caro demais, quando você abre, porque o custo de fechar parece alto demais no momento, você não está sendo boa, está sendo administrada.
E a diferença entre as duas é que na segunda, você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha do lado de lá. Eu carregava esse peso há 10 anos, não porque minha sogra fosse má pessoa no sentido inteiro da palavra, não porque meu marido fosse vilão, mas porque havia um sistema de expectativas construído ao redor da minha disponibilidade e enquanto eu estava disponível, ninguém precisava questionar o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível do jeito que o sistema esperava que todo mundo teve que olhar para o que estava construído e decidir o que fazer com ele. Meu marido decidiu sair do sistema. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. No domingo seguinte, minha filha me perguntou se a gente ia visitar a vovó logo. Disse que sim, que em algum momento íamos. Ela perguntou se eu estava de bem com a vovó. Disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou com aquela tranquilidade específica das crianças que cresceram, aprendendo a confiar no processo sem precisar entender o mapa inteiro. Às vezes eu acho que crianças sabem mais do que parecem sobre a diferença entre o que vai passar e o que vai ficar. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que ela dormiu. A noite estava quente do jeito que setembro tem antes de outubro chegar de vez com seus temporais. Ele segurava um copo de água que ficou mais na mão do que na boca. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou", eu disse. E era verdade dessa vez, diferente de quando eu digo que estou bem porque é mais fácil do que explicar que não estou. Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu levei anos aprendendo a ler. Não era a expressão dos dias de conflito. Era uma outra, mais quieta. "Eu fico pensando", ele disse, "em quantas vezes eu escolhi o silêncio porque era mais fácil do que o conflito, sem perceber que o silêncio também é uma escolha. E que as consequências do silêncio caem em quem não escolheu ficar quieto." Eu fiquei olhando para a rua por um momento. "Tem uma diferença", eu disse, "entre confiar na parceira para resolver e deixar a parceira resolver sozinha. Eu sei qual dos dois eu estava fazendo. Eu também sei." Ficamos em silêncio. Lá longe, alguém tinha deixado uma música no rádio do quintal do vizinho, baixa demais para identificar a letra, mas real o suficiente para saber que estava lá. Esse tipo de presença de fundo que a noite tem quando a cidade ainda não dormiu completamente. "O que sua mãe vai fazer agora?" eu perguntei. "Vai ficar sentida por um tempo. Sua cunhada vai continuar achando que você foi dura demais. O Marcinho vai ouvir a versão dela da história, porque ninguém conta a versão inteira para quem foi mandado com caminhonete sem saber o que ia encontrar. É problema deles." Eu disse para ela que qualquer assunto relacionado ao seu imóvel no futuro precisa ser tratado com você diretamente. Não comigo, não por recado, não por suposição. Com você, na sua cara. Respirei fundo. "Obrigada." "Não precisa agradecer." Era o que tinha que ser dito. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar. E tudo bem. Algumas relações, quando atravessam um momento assim, saem do outro lado em configuração diferente. Não voltam ao original porque o original tinha rachaduras que ficaram invisíveis por muito tempo. A nova configuração pode ser mais honesta do que a anterior, e honesta pode ser suficiente. A sala continua alugada. O aluguel entra todo o primeiro útil do mês, como sempre entrou. A inquilina colocou uma planta nova na janela da frente, uma daquelas com folhas largas e escuras que crescem bem dentro de casa. Eu vi numa foto que ela me mandou perguntando se podia fazer uma pequena modificação na prateleira de exibição. Eu disse que podia. É bom saber que o espaço está nas mãos de quem escolheu estar lá, de quem fez o processo certo, assinou o contrato, combinou os termos, entrou pela porta principal, como deve ser. Tenho 40 anos. Aprendi algumas coisas cedo e outras com atraso considerável, mas aprendi que nenhum bem, nenhum espaço, nenhuma conquista fica inteiramente segura enquanto você aceita que outras pessoas têm direito implícito de decidir sobre ela. Que manter o que é seu não é soberba, não é falta de amor, não é frieza. É reconhecer que você existe como sujeito da sua própria história, não como personagem de apoio na história de todo mundo. Meu pai comprou aquela herança com anos de trabalho. Eu transformei em sala. Cuido há 8 anos. Vou continuar cuidando.
E a porta daquele lugar vai continuar abrindo para quem eu decidir, na hora que eu decidir, do jeito que eu decidir. Como sempre foi. Eu estava na fila do supermercado, com o carrinho pela metade, quando meu celular tocou. Era minha vizinha, do andar de baixo, a dona Fátima, que raramente me liga, e quando liga é porque tem alguma coisa que ela considera urgente o suficiente para não esperar uma mensagem. Atendi esperando alguma coisa sobre o interfone com defeito ou o vazamento que tinha aparecido na semana anterior. Renata, você está em casa? Não, estou no mercado. Por quê? Ela ficou um segundo em silêncio. Porque tem 2 mulheres e um homem entrando no seu apartamento agora. Achei que você devia saber. Eu fiquei parada no meio da fila com a mão no celular e a cabeça processando aquela informação em câmera lenta. 2 mulheres e um homem entrando no meu apartamento enquanto eu estava no mercado. Você tem certeza? Vi com meus próprios olhos, querida. Subiram no elevador com malas. Tinham chave. Eu saí da fila, larguei o carrinho no corredor do supermercado sem pensar 2 vezes, peguei só a bolsa e o celular e fui para o carro. No caminho de volta para casa, disquei para o meu marido. Ele atendeu no 3º toque, do jeito distraído de quem está no meio de alguma outra coisa. Marcos, quem está no nosso apartamento? Um silêncio pequeno, mas eu aprendi a ler os silêncios do meu marido em 15 anos de casamento. Aquele tinha textura de coisa que ele sabia e ainda estava decidindo como entregar. Amor, eu ia te ligar. Quem está no nosso apartamento? Ele expirou. Minha irmã chegou de Manaus mais cedo do que o previsto, com a filha e o cunhado. A mãe achou que seria melhor eles ficarem lá do que num hotel, porque a casa dela está em reforma. Eu parei no sinal vermelho e fiquei olhando para o para-brisa por um tempo que foi mais longo do que um sinal vermelho normal. Sua mãe deu a chave do meu apartamento para a sua irmã. Ela tem a chave reserva, Renata, que está lá para emergências, para regar as plantas quando a gente viaja, não para hospedar hóspedes na minha casa sem a minha permissão. Eu entendo que você está brava. Eu não estou brava, Marcos. Estou te fazendo uma pergunta objetiva. Sua mãe deu a chave do nosso apartamento para 3 pessoas que estão lá dentro agora, sem me ligar, sem me mandar uma mensagem, sem perguntar nada para mim? Outro silêncio. Foi isso que aconteceu. O sinal abriu. Eu continuei dirigindo. Quando você soube? Hoje de manhã, minha mãe me ligou antes de você acordar. Então ele sabia há horas. Saiu para o trabalho sabendo que haveria 3 pessoas entrando no nosso apartamento com uma chave que foi entregue sem a minha consulta e foi embora sem me dizer nada. Esse detalhe eu guardei. Não disse nada. Guardei. Está bem, eu disse. E desliguei. Cheguei em casa 10 minutos depois. A porta estava destrancada. Eu entrei e havia uma mala grande aberta no meio da sala, roupas espalhadas sobre o sofá que eu havia reformado no ano passado, com um tecido que levei 3 semanas para escolher e o cheiro de fritura vindo da minha cozinha. A minha cozinha? Onde alguém que eu mal conhecia estava cozinhando como se aquele fosse um espaço que lhe pertencia. Minha cunhada veio do corredor com um sorriso largo quando me viu. Renata, que bom que você chegou. Estávamos com saudade de você. Eu tive a última vez que vi minha cunhada há 2 anos, num casamento em Fortaleza. Não somos próximas. Nunca fomos. Ela é a irmã mais nova do meu marido. Mora em Manaus há muitos anos. Liga para a família em datas comemorativas. Saudade era uma palavra generosa para o que existia entre nós. Oi, eu disse com a voz mais neutra que consegui. Não sabia que vocês chegavam hoje. Ah, é que o voo adiantou. E a sogra disse que você não ia se importar, que você é muito tranquila com essas coisas. Ela disse isso com a facilidade de quem está repetindo uma informação que recebeu e acreditou sem questionar. Eu não disse nada naquele momento. Entrei no meu quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede por uns 2 minutos. Tenho 40 anos. Não chego a 40 anos sem aprender que a versão de mim que reage com a emoção do momento raramente é a versão que resolve alguma coisa de forma duradoura. A versão que resolve é a que respira, organiza o que sente e age com precisão. Então eu respirei, organizei. A minha sogra é uma mulher que criou 3 filhos com um amor que não tem fronteiras. E esse é exatamente o problema. O amor dela
Não tem fronteiras entre o que é dela e o que é de quem ela ama. Na cabeça dela, o apartamento do filho é da família. As coisas da família são de todos. E se são de todos, não existe necessidade de perguntar, de avisar, de consultar, porque consultar implicaria que havia uma separação, e na lógica dela, não existe separação entre o que é seu e o que é dos filhos. Esse apartamento tem o meu nome na escritura tanto quanto tem o nome do Marcos. Eu que escolhi cada detalhe dentro dele. Eu que cuidei da varanda, que escolhi a cor das paredes, que passei 2 semanas decidindo qual sofá ia caber melhor na sala. Não é um espaço grande, mas é meu de um jeito que vai além do papel. E minha sogra havia decidido, sem uma única palavra para mim, que ele seria o hotel da família por tempo indeterminado. Saí do quarto. A filha da minha cunhada, uma menina de uns 12 anos que eu não via crescer de perto, estava sentada no meu lugar favorito do sofá com o tablet na mão. O marido dela, um homem que eu já tinha esquecido o nome, estava na varanda ao celular, olhando para as minhas plantas do jeito de quem está num lugar que é seu sem ter feito nada para que fosse. Fui até a cozinha. Havia uma panela com óleo quente no fogão, frituras a óleo no meu fogão de indução que eu havia instalado há menos de 1 ano. O que está sendo preparado? Eu perguntei. Minha cunhada apareceu atrás de mim. Pastel. A mãe do Rogério adora, então sempre que ele viaja a gente faz. Ela disse como se isso explicasse tudo. Como se a preferência gastronômica do marido fosse um motivo suficiente para usar o meu fogão como se fosse o dela. Eu desliguei o fogão. Ela me olhou surpresa, mas o óleo ainda não aqueceu direito. Eu sei, mas a gente precisa conversar antes de continuar. Sentei na mesa da cozinha. Ela se sentou na frente, com aquela expressão de quem não esperava ser chamada para uma conversa séria, e ainda está processando que a conversa está acontecendo. Eu falei com calma, não levantei a voz, não dramatizei. Disse que entendia que eles tinham viajado e que deviam estar cansados. Disse que não tinha nada contra ela pessoalmente, nem contra o marido dela, nem contra a filha. Disse que o problema não era a presença deles, era o modo como essa presença havia sido organizada, que foi sem a minha participação em nenhum momento do processo. A sua sogra tem a chave reserva do nosso apartamento para emergências, eu disse, não para autorizar estadia sem me consultar. Minha cunhada ficou me olhando com aquela expressão de quem está recalculando uma situação que achava que tinha entendido. Mas a mãe do Marcos disse que estava tudo bem. Para estar tudo bem, a mãe do Marcos precisaria ter falado comigo, não com o Marcos. Comigo, porque o apartamento não é só do Marcos. Ela ficou quieta. Eu continuei. Eu não estou pedindo que vocês saiam agora. Estou dizendo que a situação precisa ser resolvida de um jeito diferente. E isso começa com uma conversa que ainda não aconteceu. Ela assentiu levemente, sem saber muito bem o que fazer com o que eu havia dito. Eu levantei, peguei minha bolsa e o celular e liguei de volta para o meu marido. Você precisa vir para casa agora, eu disse quando ele atendeu. Renata, eu tenho uma reunião às... Marcos, preciso que você venha agora. Outro silêncio. Vou ver o que posso fazer. Ele chegou 1h30 depois. Entrou pelo corredor com aquela expressão fechada de quem sabe que está voltando para uma situação difícil e ainda não decidiu exatamente como vai se posicionar dentro dela. Eu estava na varanda com um copo de água, olhando para a cidade. Ele veio me encontrar lá. Como você está? Ele perguntou. Pensando, eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sei que deveria ter te avisado de manhã. Você sabia antes de eu acordar e foi embora sem me dizer nada. Isso não é não ter avisado, Marcos. Isso é uma escolha. Ele passou a mão no rosto. Eu sabia que você ia ficar brava e eu não queria começar o dia com isso. Então você escolheu começar o meu dia com a surpresa de encontrar 3 pessoas dentro da minha casa. Eu disse isso sem raiva. Era uma observação. Qual das 2 opções é mais respeitosa? Ele ficou olhando para a cidade sem responder. Lá embaixo, o movimento da rua continuava, indiferente a tudo o que estava acontecendo no 10º andar. Você vai falar com a sua mãe? Eu perguntei. Ela só quis ajudar a família. Eu sei que foi essa a intenção. Não estou questionando a intenção. Estou dizendo que o método foi errado. E a pergunta é, se você vai falar com ela sobre isso, ou se vai esperar que eu faça isso sozinha também.
Ele virou para me olhar. Havia no rosto dele algo que eu reconhecia de outras situações ao longo de 15 anos, aquele misto de amor real e cansaço de quem passou a vida inteira tentando equilibrar dois mundos com lógicas completamente diferentes. Eu entendo esse cansaço. Aprendi a não culpá-lo por ele, mas também aprendi que entender não é o mesmo que aceitar como meu destino carregar o peso que é do outro. Vou ligar para ela, ele disse. Não por telefone, eu disse. Você vai até lá. Ele ficou me olhando. Se eu tivesse feito algo que afetasse a casa da sua mãe sem consultá-la, você iria até mim por telefone ou pessoalmente? Ele não respondeu, mas eu vi a resposta no rosto dele. Então vai até ela, eu disse. Hoje. Naquela noite, minha cunhada e a família jantaram no apartamento. Eu fiz o jantar porque era o que havia para fazer naquele momento e porque sou capaz de separar o problema estrutural da situação do fato de que havia 3 pessoas que precisavam comer. Conversamos sobre a viagem deles, sobre Manaus, sobre a filha que estava crescendo. Fui cordial porque cordialidade não me custa nada quando é sincera, e naquele momento era sincera com as pessoas e não com a situação. Meu marido ficou quieto durante boa parte do jantar. Depois que nossa sobrinha foi dormir no quarto de hóspedes e minha cunhada e o marido dela se recolheram, ele me encontrou na cozinha enquanto eu lavava os pratos. Você não precisava ter cozinhado, ele disse. Eu sei. Que? Enxuguei as mãos. Amanhã você vai até a sua mãe. Ele assentiu, sem argumentar. Esse assentimento me disse mais do que muitas palavras teriam dito. Na manhã seguinte, ele saiu depois do café. Eu trabalhei de casa naquele dia, como faço 3 vezes por semana, e por isso fiquei no apartamento enquanto minha cunhada e a família iam visitar a cidade. Eles saíram logo depois de Marcos, com aquela energia de turistas em primeiro dia, e eu finalmente fiquei sozinha no meu próprio espaço. Sentei na varanda com o computador no colo e trabalhei de manhã inteira, mas com metade da cabeça ainda naquilo tudo. Eu me peguei pensando em quantas vezes, ao longo dos anos, havia absorvido situações parecidas com aquela sem dizer nada. Não exatamente isso, nunca exatamente isso, mas situações em que alguém da família do Marcos havia assumido que minha disposição, meu tempo, meu espaço, eram recursos disponíveis para o uso coletivo sem necessidade de consulta prévia. Havia o aniversário do cunhado, onde eu havia cozinhado para 20 pessoas, porque a sogra havia me avisado na quinta-feira para o sábado, e eu não havia dito que não porque dizer que não parecia pequenez naquele momento, mas a quinta-feira e o sábado eram meus, e eu os entreguei sem que me pedissem. Havia o final de semana em que a sogra trouxe a vizinha dela para ver o apartamento, só para mostrar como a gente se arranjou bem, como se o apartamento fosse um objeto de exposição. Havia as decisões tomadas sobre datas, sobre planos, sobre viagens em família, onde o meu nome aparecia nos planos antes de aparecer numa conversa comigo. Cada uma dessas coisas, sozinha, parecia pequena. Junto, eram um mapa de como eu havia me tornado, para aquela família, alguém cuja resposta era sempre sim, cuja presença era sempre garantida, cujo espaço era sempre disponível. Meu marido voltou por volta do meio-dia com uma expressão diferente. Não a expressão fechada dos dias de tensão, nem a expressão levemente culpada dos dias em que ele sabia que havia errado, mas ainda estava se justificando internamente, era uma expressão mais quieta. O tipo de quieto de quem foi a algum lugar e veio de volta com alguma coisa que não tinha antes. Sentou na mesa da cozinha. Eu me sentei na frente. Como foi? Eu perguntei. Difícil. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela ficou na defensiva no começo. O roteiro de sempre. Família não tem essas formalidades. Você nunca entrou no jeito dela. Eu estou exagerando. Eu conheço o roteiro. Eu disse para ela que conhecia o roteiro também, e disse que dessa vez eu não ia sentar e ouvir o roteiro sem responder. Ele olhou para mim. Perguntei para ela, se a Renata tivesse a chave reserva da sua casa e tivesse dado para alguém hospedar lá sem te avisar, o que você acharia? Eu fiquei olhando para ele. Ela ficou quieta, ele continuou. Não do jeito teimoso, do outro jeito, sabe? O jeito de quem está processando alguma coisa que não quer processar. O que ela disse depois? Que não era a mesma coisa. Que no caso dela é a casa do filho. Eu disse,
Não, mãe. É a casa da Renata tanto quanto é a minha. E a Renata não foi consultada em nenhum momento. Nem quando você decidiu dar a chave para a Cláudia, nem quando a Cláudia entrou lá. A única coisa que a Renata sabe é o que a vizinha do andar de baixo ligou para contar. Eu respirei fundo. E ela chorou um pouco, ele disse. Não do jeito manipulador, do jeito de quem foi pego num erro e está sentindo isso de verdade. Ele fez uma pausa. Eu errei também, Renata. Não ontem. Ontem foi a parte mais visível. Mas eu errei muitas vezes antes disso, em situações menores, onde eu escolhi o caminho que criava menos atrito e o custo desse caminho foi sempre seu. Você que pagava por eu não querer criar conflito. Aquilo eu não esperava naquele formato. Não as palavras em si, porque em algum lugar eu sabia que ele entendia, que tinha que entender. Mas há uma diferença enorme entre saber que alguém compreende uma coisa e ouvi-la sendo dita em voz alta, sem rodeio, sem versão suavizada. Eu precisava que você dissesse isso, eu disse. Não agora, há muito tempo. Eu sei. Ele olhou para a mesa. Fui covarde com ela por anos, e essa covardia custou caro para você. A palavra ficou na cozinha com um peso específico. Covarde, não desatento, não sobrecarregado, não preso entre dois amores. Covarde. É a palavra que a pessoa honesta usa quando está sendo honesta de verdade, e justamente por isso tem um valor que as palavras mais confortáveis não têm. Eu não suavizei, deixei ele ficar com esse peso porque era o peso exato que a situação tinha. O que a sua mãe vai fazer? Eu perguntei depois. Ela vai falar com a Cláudia. Disse que eles vão se organizar para ficar num hotel a partir de amanhã. Não precisa ser amanhã. E ela me olhou. Não é sobre expulsar a sua irmã. Nunca foi sobre isso. Foi sobre ser consultada, sobre o meu nome fazer parte das decisões que envolvem o meu espaço. Eu me levantei, fui até a geladeira pegar água. Eles podem ficar até o fim da semana se quiserem, mas quero que a sua irmã saiba que a situação foi resolvida, não varrida para debaixo do tapete. Meu marido assentiu devagar. Você quer conversar com ela? Hoje à noite, depois do jantar. A conversa que tive com minha cunhada naquela noite foi diferente da que tive com ela na tarde anterior. Na tarde anterior, eu havia estabelecido um fato. À noite, havia espaço para algo mais humano. Ela se sentou na varanda comigo depois que a filha foi dormir e o marido dela ficou assistindo televisão na sala e eu disse o que eu tinha para dizer sem drama e sem pedagogia excessiva. Não tenho nada contra você, eu disse. Quero que você saiba isso de verdade. O problema nunca foi você estar aqui. O problema foi como isso foi organizado, sem que eu soubesse, sem que me perguntassem nada. Ela ficou olhando para as plantas um momento. Eu assumi que estava tudo bem porque a sogra disse que estava, ela disse. E eu devia ter te ligado diretamente para confirmar. Isso foi meu erro também. Era uma frase simples, mas era honesta. E honestidade simples vale mais do que desculpa elaborada. Fica até domingo, eu disse. A gente vai conseguir fazer isso funcionar. Ela me olhou com uma expressão que eu não esperava. Era alívio genuíno. Obrigada, Renata. Os dias seguintes foram daqueles que quem é casado e tem casa cheia reconhece sem que eu precise descrever em detalhes. Era uma dinâmica que não era a minha dinâmica normal, mas eu encontrei um jeito de existir dentro dela sem perder o fio do que era meu. Fechei o quarto quando precisei de silêncio. Saí para caminhar quando precisei de espaço. Estabeleci os horários da cozinha de um jeito que não foi ríspido, mas foi claro. Meu marido ficou mais presente do que eu esperava. Não presente do jeito de quem está monitorando a situação. Presente do jeito de quem está participando de verdade, lavando a louça depois do jantar, levando a sobrinha para tomar sorvete numa tarde, segurando a conversa nos momentos em que eu precisava de um intervalo. Na manhã do terceiro dia, minha sogra me ligou. Eu atendi sem saber exatamente o que esperar. Ela começou com o clima, com a saúde, com coisas pequenas que as pessoas usam como corredor antes de chegar no cômodo de verdade. Eu esperei. Renata, ela disse, depois de um silêncio que ela mesma criou, eu errei com você. Eu fiquei quieta. Eu tenho um jeito de fazer as coisas que não pergunta, que assume, que acha que amor é suficiente para substituir consulta. Ela parou. Mas não é. E com você isso criou um problema que eu não deveria ter criado. Não era uma declaração fluida.
Era uma mulher de mais de 60 anos dizendo uma coisa difícil do jeito mais honesto que ela conseguia, que era um pouco truncado, um pouco resistente ainda, mas era real. Eu ouvi até o final sem interromper. Eu aceito isso, eu disse quando ela terminou, e espero que a gente consiga construir algo diferente daqui para frente. Não precisa ser formal demais. Só precisa incluir minha voz nas decisões que envolvem o meu espaço. Isso é justo, ela disse. E pela primeira vez naquela semana, eu senti que a palavra era usada com intenção de verdade. Minha cunhada foi embora no domingo, como combinado. Na despedida, ela me abraçou com aquela firmeza de quem está abraçando de verdade, não por protocolo. A filha dela me deu um desenho que havia feito no caderno, uma casa com uma janela florida e um sol no canto, aquele tipo de coisa que criança faz sem saber o quanto pesa. Depois que o elevador fechou, eu voltei para dentro, fui para a varanda, olhei para as minhas plantas. Uma delas precisava de água. Eu reguei devagar, folha por folha, o jeito que gosto de fazer quando não estou com pressa. Meu marido veio me encontrar lá. Acabou, ele disse. Esta parte acabou, eu corrigi. Ele me olhou. Ainda vai ter uma fase de acomodação, eu disse. Sua mãe vai levar um tempo para recalibrar o que pode e o que não pode. Vai ter um momento ou outro em que vai tentar ultrapassar uma linha sem perceber. Isso não acabou, só mudou de forma. Ele ficou quieto. E quando isso acontecer? Quando acontecer, eu vou dizer. E você também vai dizer. Não depois, não quando a situação já escalou, na hora. Ele assentiu. Depois disse: eu vou fazer questão de que ela venha até você quando for qualquer coisa que envolva esse apartamento. Não eu. Você. Aquilo eu precisava ouvir. Não como garantia do futuro, porque o futuro não funciona com garantias. Como declaração de onde ele estava agora e onde pretendia continuar. Vamos jantar fora hoje? Eu perguntei. Ele sorriu. Era o sorriso de quem está aliviado de um jeito que vai além da situação imediata. Só nós dois? Só nós dois. Os dias que vieram depois foram daqueles que acontecem quietos, sem eventos marcantes, sem resolução dramática, mas com uma temperatura diferente dentro de casa. Uma temperatura mais honesta. Meu marido começou a me contar coisas que antes ele filtrava, por hábito ou por proteção. Pequenas situações da família dele onde antes ele teria suavizado e agora contava como eram, não para me magoar. Para me manter no mesmo plano que ele, sem informação escondida para preservar uma paz que só era paz para quem não estava pagando por ela. Houve um dia em que a sogra ligou para o meu marido sobre um churrasco de família, e eu ouvi ele dizer, com naturalidade, deixa eu falar com a Renata e te digo. Não foi uma frase dramática, não foi feita para eu ouvir. Era o jeito natural como ele respondeu, e isso me disse mais sobre o que havia mudado do que qualquer discurso teria dito. A sogra me ligou diretamente na semana seguinte para confirmar se o churrasco seria na casa dela ou se a gente preferia outro lugar. Eu disse que a casa dela ficava ótimo, que eu podia levar uma sobremesa se ela quisesse. Ela disse que adoraria. A conversa durou 4 minutos, e foi das mais simples que tivemos nos últimos anos, justamente porque partiu de um lugar diferente. Um lugar onde eu existia como participante, e não como dado. No churrasco fui, conversei, comi. Não fui com a sensação de que estava entrando num território minado onde minha presença era ao mesmo tempo esperada e desconsiderada. Fui como alguém que está lá porque quis estar, e porque foi consultada antes de qualquer plano ser fechado. Isso pode parecer pequeno, para muita gente é pequeno. Para mim, naquele contexto específico, depois de 15 anos acumulando a sensação de que minha presença era garantida, mas minha voz não era necessária, aquilo não era pequeno. Era a diferença entre estar num lugar por escolha e estar num lugar por obrigação disfarçada de afeto. Aprendi isso antes de chegar aos 40, mas entendi de verdade só depois, que as pessoas ao nosso redor aprendem a nos tratar do jeito que a gente ensina a ser tratada, não conscientemente, não com má intenção. Mas o padrão vai se instalando, despacinho, e um dia você olha para trás e percebe que passou anos sendo a pessoa que absorve, que cede, que adapta, e que o sistema ao redor chamou isso de generosidade. Mas na verdade era uma conveniência que durava enquanto você não dissesse não.
Quando você diz não, o sistema chama de problema, chama de orgulho, chama de você nunca ter se encaixado direito. Mas o problema não começa quando você para de ceder. O problema estava lá muito antes, invisível para quem não estava pagando o preço. E o preço foi meu durante tempo demais. Não me arrependo de nada do que fiz naquelas semanas. Não da conversa com minha cunhada na tarde em que cheguei do mercado, não do jantar que fiz mesmo com raiva, porque cozinhar é a minha forma de continuar presente mesmo quando estou com raiva, não da exigência de que meu marido fosse pessoalmente falar com a mãe, não das palavras que usei com cada um, escolhidas com mais cuidado do que pareceu. Me arrependo de ter esperado tanto tempo para estabelecer isso. Mas o arrependimento pelo que não fiz antes não cancela o valor do que fiz agora. Às vezes o momento certo é o que a gente tem, não o que deveria ter sido. Meses depois, minha cunhada me mandou mensagem avisando que voltaria ao Rio com a família em julho, perguntando se eu conhecia algum hotel perto do centro que eu pudesse indicar. A pergunta era simples, mas carregava o que havia mudado. Ela perguntou para mim, diretamente, não para a sogra, não para o meu marido, para mim, e perguntou sobre hotel, não sobre o apartamento. Respondi com 3 sugestões, com comentários sobre cada um, com o tipo de detalhe útil que você dá para alguém que quer que a viagem seja boa. Ela respondeu com um coração e um obrigada que parecia de verdade. Meu marido viu a troca de mensagens por cima do meu ombro e ficou quieto por um segundo. Depois disse, é diferente, né? É diferente. Eu concordei. Ele não precisou especificar o que era diferente, nem eu. A gente sabia. A varanda ficou linda naquele outono. Eu comprei mais 2 plantas, uma que eu havia estado namorando há meses numa floricultura perto do trabalho e nunca havia parado para comprar, sempre com pressa para alguma outra coisa. Parei, comprei. Coloquei no canto que eu havia deixado reservado sem saber que estava reservando. Há coisas que a gente cuida com mais atenção quando sabe de verdade que são suas. Não porque antes não eram, mas porque antes a gente carregava junto a sensação de que precisava justificar esse cuidado, precisava se desculpar por querer que o que é seu seja tratado como seu. Quando essa sensação vai embora, o cuidado fica mais leve, mais honesto. O apartamento sempre foi meu, continua sendo. Não mudou nada na estrutura, nas paredes, no jeito como a luz entra pela janela da sala no fim da tarde. Mas mudou alguma coisa em como eu estou dentro dele. Mudou a certeza de que o que é meu permanece meu, não por briga, não por força, mas porque eu não abro mão de dizer que é, quando precisar dizer. E quando precisar dizer, vou dizer.